Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 6º domingo da Páscoa. Estamos chegando já ao final do tempo pascal. Domingo próximo, a Ascensão do Senhor, que seria na quinta, passa para o domingo, e depois teremos Pentecostes. No domingo da Ascensão, teremos também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E a semana entre a Ascensão e Pentecostes, a semana de Pentecostes, ou até mesmo a novena de Pentecostes, e a semana de oração pela unidade dos cristãos. Nós vamos assim chegando a esse momento também importante, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. A liturgia, pouco a pouco, ela vai nos preparando. A liturgia tanto dominical como dos dias da semana, a liturgia ferial, ela vai nos colocando sobre as promessas da vinda do Espírito Santo. Esse mistério dessa presença do Deus amor no coração de cada fiel, na igreja, que vai nos mostrar e nos inspirar e fazer compreender tudo aquilo que Cristo ensinou. Ao mesmo tempo, vai estar no mais íntimo do coração da pessoa, levando à conversão, a uma nova vida, a saborear as coisas do alto, como um grande dom que nos é concedido. E o grande segredo da igreja, que no meio de tantas situações e vicissitudes, sempre tem essa ação do Espírito Santo que a conduz. Também nós, nesse tempo tão complicado e difícil como nós temos, todas as várias situações que a nossa geração não viveu e que passa a viver, com todas as situações da pandemia, nós temos essa ação do Espírito Santo que nos conduz, que nos faz encontrar respostas sábias para esse tempo diferente e das várias situações que nós temos. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nos faz olhar para frente e ver justamente uma oportunidade de evangelização e de missão que vai se acrescentar àquela que nós já tínhamos e já fazíamos. Portanto, que nós coloquemos justamente toda essa expectativa de cada vez mais, ao celebrar esse mistério da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, junto com Maria, que estão no mês de maio, inclusive, e, ao mesmo tempo, de nós pedimos que essa ação do Espírito Santo se renove na igreja hoje. O fato de celebrar com Maria recorda para nós que esse domingo de maio, é também o dia do congregado mariano. Nós temos aí justamente a congregação mariana, que com muito carinho, antiga na sua tradição, agora ligado à própria Igreja do Brasil, depois da mudança que houve em relação aos jesuítas. Nós agradecemos a Deus por tantas pessoas que, levadas pela espiritualidade mariana, servem a igreja na missão evangelizadora e testemunham o Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus desse final de semana, desse 6º domingo da Páscoa, vai ser essa expectativa da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, e que nós somos chamados também, hoje, a ter a mesma disponibilidade, a mesma disposição. Estamos abertos à ação do Espírito Santo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 21, fala isso. Primeiro, de guardar os mandamentos. Quem guarda os mandamentos, que significa não apenas saber dos mandamentos, mas guardar, significa de colocar em prática os mandamentos, o Senhor promete um outro defensor, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de conhecer, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Não vos deixarei órfãos, não estamos sozinhos. Conosco o Senhor caminha pela ação do Espírito Santo. Pouco de tempo, o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quem acolheu os meus mandamentos, esse me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e me manifestarei a Ele. O Senhor nos promete o dom do Espírito Santo, ou seja,
Rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis. Essa promessa de Jesus, meus irmãos e irmãs, foi cumprida. Em Pentecostes, uma festa que já existia no mundo judaico, nesse dia em que estavam reunidos os discípulos de Jesus com Maria, ali no cenáculo, tem a manifestação do Espírito Santo, que é justamente o espírito de unidade e, ao mesmo tempo, de anúncio universal da salvação. Se em Babel nós tivemos aquele momento que o homem quis atingir a Deus e houve a dispersão, a não comunicação com a confusão das línguas, com a ação de Pentecostes acontece o contrário. Quando Deus vem ao encontro do homem, da pessoa humana, se fala todas as línguas, se comunica em todas as línguas, se comunica a todas as pessoas, porque Deus é amor, e todos, como fala a palavra, vai falar a palavra do Evangelho, dia de Pentecostes, estarão escutando a sua própria língua. É uma promessa do Senhor de enviar o Paráclito, o defensor, que vai esclarecer todas as coisas. Mas para isso é necessário permanecer, guardar os seus mandamentos, colocar em prática a palavra de Deus. Nesse sentido, nós vemos já essas promessas acontecendo no livro dos Atos dos Apóstolos, a leitura primeira desse domingo. Fala de Filipe, fala um pouco da história de Filipe, que desceu a uma cidade da Samaria anunciando Jesus Cristo, o Senhor, o ungido. E as multidões seguiam com atenção aquilo que Filipe dizia, né? E de muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Mas grande era a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Portanto, na leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que, junto com a pregação apostólica, também a imposição das mãos, pedindo o dom do Espírito Santo sobre aqueles que aderem à palavra de Deus, que já pela ação do Espírito Santo o fazem, recebe esse dom do Espírito Santo, como nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos. Portanto, nós estamos nessa expectativa de renovar, de reavivar esse dom em nossas vidas. De tal maneira que nós já recebemos o dom de Deus, o Espírito Santo, no batismo, na crisma, em tantas ocasiões da nossa vida, foi reavivado esse dom. Ao celebrar liturgicamente Pentecostes, para o qual nos preparamos, e ao ouvirmos nesse domingo as promessas do Senhor de enviar o outro defensor, o Espírito da verdade, deve suscitar em nós, caríssimos amigos e irmãos, esse dom de poder também estar aberto para que a ação do Espírito Santo renove as nossas vidas e nos faça enxergar, encontrar os caminhos, para que no meio dessa situação toda que nós vivemos, cada vez mais os cristãos sejam presença de cada vez mais encontrar os caminhos da verdade, da vida e levar a todos a fazer a experiência de uma vida nova. De poder ver que no meio das pandemias da vida, no meio das confusões do mundo, os cristãos sempre têm uma resposta que vem da ação do Espírito Santo. E que no meio dos sofrimentos, das dificuldades, dos terremotos e maremotos da vida, dos terremotos da história, tem sempre uma palavra que é esperança e uma palavra que salva, porque anuncia Jesus Cristo, nosso Senhor, com a palavra da verdade, como lembra a leitura do Evangelho. O Espírito da verdade virá e vos fará conhecer as coisas. Ao mesmo tempo, caríssimos amigos e irmãos, nós temos a segunda leitura, a primeira carta de Pedro, né, em que ele diz que essa ação do Espírito Santo deve nos fazer a dar as razões da nossa esperança. Muito bonito esse comecinho da carta de Pedro. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo e estais sempre prontos
a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, a primeira coisa é essa certeza de quem tem essa ação do Espírito Santo e saber justamente das razões daquilo que realmente acontece em nossa vida, por que nós cremos e como nós cremos. Eu creio, caríssimos irmãos e irmãs, é bem nesse aspecto que o mundo de hoje necessita de ver que, além dos gestos que nós temos, gestos de conversão, gestos de unidade, de fraternidade, gestos de preocupação uns com os outros, né? Também nós somos chamados a poder dizer às pessoas por que nós cremos, em quem nós cremos, como nós cremos, dar as razões da nossa esperança. Somos homens e mulheres da esperança. No mundo cansado, abatido, preocupado, de tantas formas como nós temos hoje, nós somos chamados a dar as razões da nossa esperança, que vem realmente embasada em Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu, mas está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. É bem essa a nossa missão. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que na segunda parte da carta de Pedro, fala de um aspecto que a igreja sempre sofreu, sofre e sofrerá. Se alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo, pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Esse aspecto nós vemos que hoje a maldade humana é muito mais esperta. A difamação dos cristãos, desde o começo aconteceu assim, quando falaram que Cristo tinha sido roubado pelos discípulos, foram pagos para isso, desde o começo. Mas nós vemos que através da história a perseguição dos cristãos é uma realidade, caríssimos irmãos e irmãs. E, no entanto, fala a carta de Pedro, é melhor sofrer praticando o bem. E muitas vezes a difamação vai de tal maneira, com tantas coisas mentirosas, que até o povo acaba acreditando nas difamações e não na verdade da igreja. Mas cabe a nós, com essa consciência tranquila, de estar realmente dando as razões da nossa esperança, sendo coerentes com o Evangelho e mesmo sofrendo as cruzes de cada dia no seguimento de Jesus Cristo, poder testemunhar em quem nós cremos e como nós cremos. Eis aí justamente essa ação do Espírito Santo que, através da história, faz da igreja testemunha de Jesus Cristo e que não desanima com as difamações, com as perseguições e com os martírios. Pelo contrário, torna-se ainda mais firme e forte quanto mais perseguida ela o é. Porque acaba continuamente nessa sua trajetória de fazer o bem, sendo sinais dessa belíssima trajetória de buscar o Senhor e testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor, como dom da nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse tempo da Páscoa, que nós vivemos já olhando para a conclusão do tempo da Páscoa, peçamos ao Senhor que nos ajude, né, cada vez mais pela ação do seu Espírito Santo no hoje, a revivar esse dom de Deus em nossa vida. Fazer experiência de que essa ação do Espírito Santo nos faz testemunhar as razões por que nós cremos e não desanimamos com as difamações, com as perseguições, mas continuamos a nossa trajetória, fazendo o bem, iluminando cada vez mais com o mundo, com a presença de Cristo Jesus, através da igreja, que é a sua missionária, aquela que anuncia e proclama que Ele reina, que está no meio de nós e a nossa vida. Que no meio de tantas situações confusas, complexas e às vezes que até desanimam o ser humano, que nós continuemos sendo semeadores do bem, da esperança, da fraternidade, da paz, com gestos e também com a razão de podermos anunciar e proclamar em quem nós cremos e por que nós cremos. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.